Antes da gente começar o Isso. nosso tema, eu gosto sempre de pedir para você, né, que está aqui comigo, se apresentar. Mas primeiro, Pamela, o desafio é você se apresentar sem falar do seu trabalho, nem o que você faz. Só quem é você. Quem é você sem Bom, trabalho? então eu sou mãe de 2 filhos, né? Sou uma pessoa entusiasmada com os relacionamentos humanos, assim, com pessoas. Me sempre gostei de ouvir as histórias das pessoas, assim, né? E acaba que isso vai se reunindo ao trabalho da gente, né? E quando tive algumas antes, né, de ser psicóloga, eu busquei outras formações e acabei na psicologia porque eu sempre gostei de ouvir, assim, né? Ouvir as histórias, ouvir o que as pessoas... Acho que a gente aprende muito, assim, né? Com o que as pessoas contam pra gente. E aprende coisas boas, aprende coisas que a gente, de repente, vê, bah, isso aí tá muito errado, não dá pra seguir por aí, né? Coisas que a gente admira, coisas que a gente não admira, mas tu sempre aprende, assim, de uma forma ou outra, sempre aprende. Sempre gostei de ouvir histórias, assim, né? Ouvir as histórias das pessoas, assim. Isso é uma coisa que até hoje me encanta. Muito bom. E quem é a Pamela com o trabalho? Já deu uma pista aí, não aguentou, já deu uma pista da Não psicóloga. aguentei. Exatamente, né? É difícil falar da gente sem falar trabalho. Eu não sei se é porque sempre fui meio workaholic, assim, né? Sempre, minha vida sempre foi muito misturada com o meu trabalho. Então, é difícil para mim falar de mim sem falar do meu trabalho, né? Mas eu sou uma profissional de RH, é assim que eu me identifico, né? Porque, embora minha formação seja de psicologia, eu nunca trabalhei na área clínica, sempre trabalhei com recursos humanos, né? Sim. Durante toda a minha vida, assim, mais uns 17 anos eu acho que eu já tenho dentro da área de recursos humanos, né? E sempre gostei muito, assim, dentro do RH, em qualquer um dos subsistemas que tu trabalhe, a primeira coisa que tu tem que ter é um ouvido atento às pessoas, né? Não importa se é treinamento, se é recrutamento, se tu vai trabalhar até na parte de administração de pessoal, a primeira coisa é ouvir, né? E isso é uma coisa bem interessante, assim, porque daí... E não ter julgamento, né? Primeiro, porque às vezes tu vai pensando que é uma coisa, quando tu ouve, é outra É totalmente outra. diferente. E Isso é daí muito comum, isso né? te ensina, né? Isso já é um aprendizado diário, assim. Eu sempre digo que no RH não tem uma rotina, né? Porque quando a rotina se estabelece, vem alguma coisa e muda ela. Porque tu pensa que vai ser de um jeito e quando vê tudo muda e acaba sendo de outro, né? Ai, mas é muito bom, né? Hoje você é líder aí de uma equipe, né? E que com Isso. certeza também teve que se adequar a essa nova realidade. Qual que foi a tua principal, assim, dor, ou teu principal desafio em relação a essa transição, quando aconteceu? Como líder, né? Falando como líder. Eu acho que para mim, enquanto gestora, e eu acho que para muitos gestores, a gente teve que aprender a gerir home office. Isso não é uma coisa tão simples assim, né? A gente tem uma equipe onde está todo mundo trabalhando junto num dia e tu cria rotinas, estratégias, ferramentas para lidar com aquela equipe. E uma coisa que eu sempre me preocupei e me preocupo ainda durante toda essa trajetória, né, do enfrentamento do Covid, é apoiar os gestores, claro que também é uma dor minha, mas e por isso mesmo eu busco muito entender eles, como é que eles estão fazendo isso com o time deles. Porque foi imediatamente, né, se a gente pensar, foram meses, assim, de uma obrigatória mudança, não era uma opção, vamos ou não vamos, não, temos que mudar. A partir de agora tem que ser diferente, não teve uma opção. Então, assim, as pessoas tiveram que lidar com isso imediatamente, né? E não é uma coisa fácil tu gerir uma equipe de fazer as tuas entregas e aquela coisa que tu tinha do dia a dia, né? De ver o teu colaborador entrar pela porta, só pela forma dele olhar, tu via, bah, mas tem alguma coisa errada, como é que... Né? Daqui a pouquinho tu chamava, ia tomar um cafezinho. Não tem isso. Tem que É, estar muito mais atento. Eu acho que a questão do home office, ele faz com que os gestores tenham que ter os sentidos muito mais apurados.
Porque tu Demanda vai mais ter que, às energia vezes, também, né? sim, despende uma energia muito maior para te poder chegar e entender que, opa, só um pouquinho, o que tá vendo? Uma preocupação, né? Eu acho que isso tem bastante. A gente tem que fazer esse exercício diário, não é uma coisa que era costume, né? De questionar mesmo, porque como tu não tem o sentido da visão ali, né? E da percepção do teu lado, tu tem que ouvir, né? Tentar entender. Ué, mas o que está acontecendo? Me fala mais, o que está acontecendo? Tá tudo bem, a gente tá passando por um momento em que as pessoas, todo mundo passava por uma situação de muita instabilidade, a gente ainda vive muita Sim. instabilidade, né? Não, cada estado tem uma rotina diferente, né? Uns progrediram, outros progrediram um pouco e regrediram. Essas notícias a gente vê diariamente, né? Aqui em Porto Sim. Alegre a gente teve estávamos bem assim, e daqui a pouquinho agora veio esse frio rigoroso, voltamos, né? Retrocedemos um pouco, né? Sim. Então, ainda é muito estável. E a gente tem que estar sempre muito atento para gerir a nossa equipe, observando a necessidade deles e o que está acontecendo em volta, né? Que pode estar afetando. Muito legal essa tua fala. Eu quero pôr uma pinça e aproveitando até um comentário que o Maurício fez aqui, dá boa noite para quem foi chegando depois, né? Pessoal que foi entrando aí, a Isis, Val, Dani. Oi, Dani. Maurício comentou aqui, Nicole entrou agora também. Maurício comentou sobre a questão da vulnerabilidade, né? Que a gente precisa então aprofundar mais as conversas e tudo mais. E você estava falando dos sentidos. Fala um pouquinho mais, como é que você calibra os seus sentidos para poder fazer essa, esse mapeamento, vamos dizer assim, né? Acho que essa identificação do que está acontecendo. A gente tem que conhecer bem, eu acho que buscar sempre conhecer bem a equipe, né? Tentar entender quando alguma coisa está um pouco antes, por exemplo, a gente tinha uma percepção, sei lá, me respondeu alguma coisa que não é de costume. Bom, vamos esperar o que acontecer no dia para ver, né? Depois eu vou ali, tomo um cafezinho e tento entender. Agora tem que ser mais de imediato, né? Porque está acontecendo alguma coisa, né? Quer conversar um pouco sobre. Não, de repente você vai dizer, não está acontecendo nada. É que, enfim, eu estou trabalhando no home office, meu filho entrou aqui e eu me desconcentrei. Acontece, né? A gente trabalhou, eu sempre digo assim, né? Nosso trabalho home office não foi o home office perfeito, assim, do tipo, meus filhos estão na escola, organizado, planejado. Não, era todo mundo em casa, né? E às vezes não, às vezes, é que assim, ó, realmente estou muito angustiada. Às vezes tu, né, ouvia isso, né? Tô muito angustiada, não sei se eu vou conseguir entregar essa demanda desse jeito. E daí tu tem que, olha, vamos entregar o que a gente consegue, fica calmo, não somos só nós que estamos com problema, todo mundo tá. Porque uma coisa, às vezes, a gente acha que estamos fora de um mundo que tá todo mundo junto, né? Se eu tenho alguma dificuldade, meus colegas também vão ter, né? As minhas entregas também terão, os clientes também, todo mundo. Então, assim, isso é uma coisa que acaba, de certa forma, construindo um coletivo mais forte, assim, e eu acho que as pessoas também acabaram tendo mais conectividade com essas coisas, né? Isso que eu imagino, assim, que foi acontecendo, sabe? Mas, assim, tem que calibrar os sentidos e tem que estar muito atento, sabe? Eu, enquanto gestora, e demais gestores, assim, eu acho que isso é algo que a gente está aprendendo e a gente teve que aprender muito rápido. A E escuta ainda está está mais calibrando, aguçada, né? muito mais aguçada, né? E ainda está calibrando porque é esse novo normal, mas o que é novo normal, né? A gente ainda está se acostumando com isso. E às vezes a gente vê assim, quando voltar ao normal, eu fico pensando, mas será que vai voltar ao normal que a gente conheceu, né? Talvez Não vai ser um sei, né? bem diferente. Acho que vai ser bem esse novo normal mesmo. Exatamente. E Pamela, em relação aos RHs, né? A gente estava conversando quando a gente trocou as nossas figurinhas aí. Qual foi a principal dificuldade que você teve que lidar
para poder trazer as pessoas aí para uma situação um pouco menos desconfortável, vamos falar assim, estruturalmente falando e tudo mais. A gente teve que se adaptar a esse home office muito rápido, né? E eu acho que isso foi estruturalmente, assim, né? Eu acho que foi o que mais impactou, né? Porque as pessoas. E uma coisa também bem impactante agora foi a questão da instabilidade. As pessoas estavam com muito medo, tu percebia, né? E eu acho que ainda assim, né? Como é que vai ser? E como é que a gente vai fazer amanhã? E como é que vai ser se a pessoa for, sei lá, tiver contato com alguém que pegou Covid? Eram inúmeras perguntas que a gente ainda não tinha uma resposta tão certa para dar, né? Tu diz uma coisa e eu te dou uma resposta certinha. Não tinha uma receita de bolo, né? A Sim. gente estava construindo junto naquele momento as coisas, sabe? E ainda estão em construção. Mas eu acho que esse clima assim de incertezas, de medo, de angústia, de ansiedade, as pessoas muito ansiosas que queriam uma resposta, sabe? Elas buscavam um porto seguro e, de certa forma, a gente tinha que ser esse porto seguro, né? A gente Sim. tinha que ser aquela pessoa que dava essa certeza que vai dar tudo certo. A gente está avaliando, a gente vai procurar a melhor solução para isso, né? E como é que você fez? Porque, né, o tema da nossa live diz respeito a gente demonstrar compromisso com as pessoas, principalmente falando quanto ao RH. Quais foram as principais iniciativas ou boas práticas que você viu aí, os RHs, e você mesmo também experimentou, que fizeram essa demonstração de compromisso com as pessoas? Porque ter um compromisso com as pessoas não significa fazer o que elas querem necessariamente, né? Como você lidou Exatamente. com isso aí? Olha, eu acredito muito que a melhor forma que a gente tem de demonstrar compromisso com as pessoas é ser genuíno, né? É ser transparente, assim. Eu acredito nisso, sabe? Eu acho que a gente tem que falar exata. Olha, eu tenho essa resposta. Não, isso eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Eu estou avaliando e pode ter certeza que vai ser a melhor solução que a gente vai. Então, acho que essa preocupação, demonstrar que estamos preocupados, sim, estamos buscando soluções, imediatamente implementar as soluções que nós estávamos buscando, não deixar a insegurança tomar conta. Eu acho que essa foi a melhor forma que a gente conseguiu de trabalhar essas coisas, sabe? Porque eram realmente assim, e ainda estão sendo, né? Aqui no Sul, eu sei que cada estado tem uma realidade, mas aqui no Sul a gente está sempre buscando, né, melhoras, né? Então, desde inicialmente máscara, luvas, a melhor forma de trabalho, a melhor prática dentro da empresa, né? Tem distanciamento, como é que a gente pode fazer? Qual a tua dor, qual o teu problema? Né? Sei lá, tenho mais de 60, não me sinto à vontade, sou diabético. Vamos ver uma forma de resolver teu problema. É trabalho home. Tu consegue trabalhar de casa? Eu consigo, então trabalha de casa, fica protegida, tudo bem. Então, assim, ser transparente, eu sempre entendo que é a melhor forma que a gente tem de conduzir as coisas, né? E de passar segurança para as pessoas. Muito legal, viu, ouvir você falando isso, porque eu acho que teve gente que ficou com receio de ser transparente e de repente causar uma falta de engajamento, mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito que a transparência engaja, né? Eu estou vendo Porque uma as pessoas série. percebem. As Sim, pessoas percebem quando tu não está sendo genuíno, entendeu? E daí fica certeza, pior, fica feio, verdade. né? Tá vendo, tá tentando. Não, olha, essa resposta. Eu sempre fui. E às vezes eu sempre digo assim: olha, eu vou te dar uma resposta. Pode ser a que tu não queira ouvir, não pode, mas uma resposta eu vou te dar, né? Porque às Essa é vezes também as ótima, pessoas né? têm expectativas, né? Mas eu vou te dar uma resposta. E quando a gente não sabia, eu sempre deixava claro: olha, a gente tá vendo e amanhã eu consigo essa resposta para ti, né? E hoje a gente tem várias soluções que a gente foi implantando aos poucos. E eu sinto, a gente tem um elevado grau de engajamento. Assim. As pessoas perceberam o quanto
o RH se envolveu para poder buscar soluções assertivas, sabe? Sim. E eu acho que Quais, os outros RHs também, não falo só, eu acho que de uma forma geral os RHs estão trabalhando assim, eu sei histórias de, enfim, do grupo social da gente, de várias empresas que se adaptaram e buscaram atender tanto seus clientes quanto seus funcionários da melhor forma possível, assim. Acho que foi teve, um grande crescimento. teve alguma iniciativa que te chamou muito a atenção, assim, que vale você compartilhar? Iniciativa da área de recursos humanos? Isso, que realmente foi impactante, assim, você falou, nossa, não imaginava. Eu acho que vai depender muito da realidade por exemplo, para empresas, de repente, que não estavam acostumadas com tantas modernidades, teve algumas que tiveram que implantar do dia para a noite, entendeu? E era um E cenário que tu não conseguiram, né? acreditava. E conseguiram, sabe? É, E isso é tu, incrível. isso é incrível, sabe? Às vezes eu ouvi falar, compartilhando com amigos, assim, de projetos tipo, que estavam e também das lives que eu participo, né? Há meses aquilo no papel, e não saía do papel, não saía do papel. Foram 2 semanas para Para botar. sair, né? Gente, é Muito bom. impressionante como a gente, como o ser humano, consegue, né? Na crise, desenvolver soluções e focar nas soluções imediatamente, né? Claro que para Verdade. muitas empresas era quase uma obrigação, né? Porque senão talvez não conseguissem continuar funcionando, mas foram Valeu. movimentos assim, de gerar muito orgulho na gente, né? E agora vamos para um lugar que eu gosto muito, né? Treinadora é uma praga. Não posso deixar de falar disso. Como é que aconteceu com a tua área de treinamentos? O que que você viu aí? O que que você fez? Como é que você pensou isso? Porque num primeiro momento eu conversava com algumas pessoas de áreas de treinamento, falavam assim, Alessandra, estou desesperada porque eu não estou tendo o que fazer agora, daqui a pouco vão me mandar embora também, né? Porque no princípio, onde estava todo mundo se acomodando ainda, não dá para pensar. Todos os planos de treinamento e de desenvolvimento foram pausados, pelo menos, né? Muitas coisas Sim. canceladas, enfim. Como é que você Mas lidou com isso? pausados até o momento que se abriu os olhos para soluções online, né? Porque hoje a gente tem inúmeras soluções, né? Gente, eu tô falando que em março foi quando a gente iniciou no Brasil todo o movimento. Nós estamos em junho, né? E olha quantas coisas nós temos EAD, quantos treinamentos, quantas oportunidades gratuitas de curso para fazer, Sim, como a gente progrediu nesse item, assim, sabe? sim, E daí tu vai encontrar, claro, desde do PPT, que é compartilhado numa tela, né? Através de um sim. aplicativo, os próprios aplicativos, né? Olha quantos hoje eles já existiam, mas a gente não tinha tanto, né? Não Nem utilizava usavam. tanto. Agora, olha, só eu no meu celular devo ter uns 4, porque o que tu me disser, eu vou ali, baixo, instalo e utilizo. Não, isso foi assim, ó, um grande crescimento, uma evolução imensa, um aprendizado imenso, para as E pessoas você, entenderem que existe outra forma de conexão e de aprendizado que não é só o presencial, né? Isso já sim, vinha, claro, apontando, mas foi o boom, eu acho, né? Acho que assim não tem hoje. Claro, tem pessoas que têm uma maior facilidade de adaptação, tem pessoas que estão se adaptando, como qualquer coisa na vida, né? A gente não pode imaginar que todos vão se adaptar imediatamente. Mas isso é cada vez mais crescente. A gente faz hoje reuniões dos times todos através dos aplicativos, né? É uma facilidade imensa. uma Tu dádiva, consegue né? reunir pessoas de todo o Brasil em uma reunião de 1 hora com resultado, Ah, né? E muito os legal. treinamentos a mesma coisa. Então eu acho que assim, ó, eu vejo só coisa positiva, sabe? Eu acho que sim, num primeiro momento deu um desespero, porque a gente tem que parar aí agora, como a gente vai fazer isso? Mas logo a coisa tomou um rumo porque tinha soluções. Sim. E eu acho isso muito,
muito legal também a posição de vários aplicativos que eram pagos e eles tiveram a oportunidade deles de se vender e se venderam, assim, né? E hoje Sim, são super utilizados. Não, alguns eram pagos, abriram uma possibilidade gratuita para que as pessoas pudessem utilizar. Tinha uma limitação ali de número de pessoas para fazer, ampliaram. Tu muito recebia legal. diariamente, né? Foi muito legal, assim. É, E como diz, isso impulsionou muito, né? sim, como diz a Márcia aqui, né, deu agilidade e diminui o custo. Agora, É, falando de treinamento, quando você passa por toda essa questão que está passando, qual o primeiro tema vem na tua cabeça para trazer como um programa de desenvolvimento ou como um treinamento importante para as pessoas agora, hein? O que você acha que os líderes de RH precisam olhar com mais carinho? eu acredito que, como eu falei lá no início, o desenvolvimento das lideranças na gestão de equipes home office. Eu Ah, acho que esse ainda é um tema bem importante, porque ele é muito novo, né? E eu acredito que cada vez mais vão haver equipes nesse formato, assim, né? Eu acho que sim. foi um passo que foi dado que talvez não regrida. Ah, eu Acho que também ele só vai, acredito nisso. acho que ele só vai progredir, assim, porque justamente facilita, tem uma diminuição de custos, né? Então eu acho que isso só vai para frente e a gente tem que conseguir se adaptar, né? E os gestores também têm que conseguir se adaptar. Não é fácil, né? Tu falou assim, como é que tu calibra? Não é fácil. Tu pensa que pra gente que trabalha com pessoas, que faz parte do nosso dia a dia, isso não é fácil. Tu imagina para gestores que talvez não tinham isso tão presente nos seus skills, assim, né? É É, difícil, precisa aprender a lidar com as emoções, né? E é, também a inteligência emocional, acho que é uma coisa muito importante nesse momento, sim. Eu sou né, dentro do suspeita, né? desenvolvimento de líderes. Eu É, acho que é bem importante, assim, que gerir equipes não é uma coisa fácil. Gerir equipes no momento de crise que nem a gente está vivendo, de instabilidade, se torna ainda mais difícil, né? sim. É, eu tô com a agenda, minha, graças a Deus, lotada. Eu brinco que eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto antes, viu? Jesus. Eu, Mas, mas graças a essa questão mesmo, que a gente está trabalhando muito no tema de facilitação online para lideranças, para pessoal que trabalha com gestão do conhecimento, né, para líderes de educação. Então, isso tá bombando mesmo, né? Porque virou uma necessidade imediato. emergente, imediata, total. Isso é muito legal. E a questão dos líderes também, eu acho que a inteligência emocional é um desafio, né? E no que diz respeito à inteligência emocional, deixa eu explorar a sua aqui. Como que você vê hoje os líderes que já estão se normalizando, passando, já se adaptaram e tudo mais? Onde está o gap da inteligência emocional ainda de quem passou pela questão, mas está ainda, sabe, precisando daquela equilibrada, precisando daquela integrada em tudo que aconteceu? Eu Que acho que, Fala aí, o que não você sei se é vê? bem isso, mas eu acho que a gente passou por um momento onde que rapidamente teve que se adaptar e o que agora precisa as pessoas talvez entender que não foi uma fase, é uma permanência, né? Não é algo que tu vai fazer por um período curto, é algo que tu vai ter que ter por um longo período. E Uhum, isso está muito assim da capacidade da resiliência das pessoas de conseguir entender que, bom, as coisas mudaram, mas não mudaram por 2, 3 meses, né? Porque existe pessoas que conseguem se adaptar por um curto período, né? Então, assim, eu dou conta por isso daqui. E fica ali represando algumas coisas para poder suportar. Só que daqui a pouquinho isso vai explodir, então tem que ser uma mudança, mas é uma mudança lá de dentro, assim, que vai sim, ser realmente se cristalizar nas pessoas, porque não é uma coisa que vai mudar por um curto espaço de tempo, eu vou dar conta e daqui a pouquinho eu vou voltar a ser quem eu era. Não, é uma mudança
realmente necessária, né? Bom, permanente, né? Mudança, exatamente, se essa mudança é, sei lá, tu ter mais calma para conseguir lidar com a tua equipe, ou se é tu ser mais ágil para tomar uma solução e uma decisão, ela não vai ser por 2, 3 meses. Ela vai Sim, ser por bastante tempo. Porque sim, isso, o momento que nós estamos passando hoje ainda não tem uma previsão de acabar, né? Então, assim, sim. Então, acho que o que de repente a gente pode pensar ainda é o quanto as pessoas conseguem realmente internalizar essas mudanças e se apropriar disso para continuar. O quanto isso realmente faz parte de uma mudança interna e não algo superficial que eu estou fazendo só para dar conta dessa demanda por esse momento, sabe? Muito bom. E aí, explorando essa questão de desenvolver, né, as suas equipes, desenvolver os líderes para desenvolver suas equipes, é, a gente tem, às vezes, aqui muitos consultores ou pessoas que também capacitam suas equipes, né? Que característica você acha que é importante que essas pessoas sejam treinadores, facilitadores, multiplicadores dentro das empresas? Que competência, além, obviamente, de saber fazer a facilitação online, né, para ensinar, Sim. o que você acha Também que é não é uma... fácil. E também não é fácil. É um grande desafio capacitar online, Nem né? fala, Não né? pense que é só ligar a câmera e sair falando, né? É um grande desafio. E que característica você vê num bom facilitador online? O que você vê, assim, que esse cara faz diferente? Eu acho que as pessoas, assim, as pessoas que eu entendo que conseguem, não é muito fácil tu transmitir sem olhar no olho, né? Porque a gente tava, eu acho que isso, tu deve saber bastante disso, que trabalha bastante com treinamento. Uma coisa é tu treinar pessoas aonde tu tá olhando no olho dela e tu tá percebendo, bah, tô agradando, não tô agradando, eles estão rindo, não estão rindo, né? Bom, Estão agora é a entendendo, hora não de... estão entendendo, não estão entendendo nada. Exatamente, né? Bah, tá sendo monótono, porque ali tem um no cantinho que já tá dormindo. Tu não consegue ver isso, né? Então, acho que, assim, a segurança do treinamento, e eu acho que uma coisa que as pessoas percebem muito é o domínio do conteúdo. Quando tu Boa. tá falando que tu domina o conteúdo, aquilo ali vai além de ti, entendeu? Aquilo sai e as pessoas realmente ficam prestando aquela atenção e entendem que vamos de novo na questão do genuíno, né? Tu tá Sim, vendo que é verdade, que a pessoa realmente entende. Agora, quando realmente aquela pessoa tá insegura, daí não prende, não gera vínculo, não gera confiança, e daí talvez vá por água abaixo o treinamento que pode ter aí, né, ser fruto de muito trabalho, de muitas noites mal dormidas. Então, quer dizer, eu acho que essa situação, assim, né, é primordial. Acho que hoje é um diferencial muito grande. E não é fácil, sabe? Eu entendo que não é fácil. Eu admiro as pessoas que têm essa capacidade de conseguir prender. Esses dias participei de um fórum e um dos palestrantes falou assim: eu sou uma. E eu já vi palestra dele presencial, né? E ele disse assim: gente, vocês me desculpem, mas eu tô um pouco inseguro, porque eu tô acostumado a olhar, a fazer palhaçada e ver as pessoas rirem, agora eu não consigo ver ninguém. E daí ele realmente, assim, ele não tem aquela troca, né? Eu falo alguma coisa e vejo como as pessoas estão reagindo. Não tem, né? Tem que ter muita segurança. e você sentiu diferença na qualidade da entrega dele? Porque você já sabe que ele é bom, mas você percebeu que no online não foi como Ele seria foi no ótimo. presencial. Ele foi Não, ele foi ótimo. ótimo. Ele foi ótimo porque é uma pessoa que dominava muito, e isso, por isso que eu digo assim, né? Ele dominava muito, ele tinha muita segurança no que ele estava falando, e tu percebia aquilo muito claramente. Então, eu acho que, de novo, né, no momento que tu tem um ambiente e que tem uma pessoa que te passa essa segurança, isso te prende muito, né? Porque Muito hoje a bom. gente está buscando cada vez mais informações confiáveis, né? É, porque é Porque a gente muita está aí, informação, né? é muita informação, né? Muita coisa e de vários meios, né? Então, no momento que tu consegue te vincular a uma pessoa que tu percebe que tem uma confiança e que tu confia e ela tá mostrando aquilo ali
através do conteúdo, do domínio daquele conteúdo, eu acho que Deus já te ganhou, né? Verdade, verdade. Eu sou suspeita, né? Eu adoro esse universo aí. E eu tenho visto vários colegas com bastante resistência, né, para ir para esse universo, porque justamente além do nosso recurso, né, que é o conteúdo, dominar, né, o teu tema, ter essa confiança de transmitir informação sem olhar diretamente no olho, tem uma questão de dominar a tecnologia, né, que é nova para todo mundo. E aí, esse cara, por exemplo, que declara logo de cara, né, que, gente, eu estou inseguro, pronto, resolveu, né, porque ele já demonstrou a vulnerabilidade dele e as pessoas sabem que pode confiar porque ele está ali se expondo, falando a verdade. Então, você, né, e eu acho que é isso, sabe, a gente precisa falar para as pessoas, olha, gente, estou usando esse aplicativo aqui pela primeira vez, então, paciência aí comigo, né, e assim as pessoas realmente caminham junto com a gente. É diferente quando a pessoa quer demonstrar algo que não é real, né? E se identificam, né? Porque quem nunca passou um aperto, né? Ai meu Deus, onde eu aperto agora? E agora? Como é que eu saio? Como é que eu... Sabe? Quem nunca passou? É uma identificação. Eu acho que a palavra mais clicada ultimamente no Google é tutorial. Tutorial de não sei o que, tutorial de não sei o que lá, gente, porque tudo a gente vai buscar um tutorial, né? Ah, muito bom, viu? E vamos partir agora para uma segunda etapa na nossa conversa aqui, que é falar um pouquinho da pessoa por trás dessa supergestora, né? Que com certeza tem a sua dinâmica que influencia no seu trabalho, e o seu trabalho influencia na sua dinâmica pessoal. Eu quero saber de onde vem, e aí a gente está falando lá da primeira infância, recordados do primeiro setênio, mamãe, papai, família, ou nem sei como é que era a sua família, né? Mas de onde vem essa competência que você tem, que você até já citou na sua apresentação, de gostar de escutar, né? Ou outra competência que você identifica que você tem desde pequenininha lá? Conta pra gente. Olha, eu me lembro muito do meu avô, ele dizia assim pra mim: é bom, minha filha, ver as pessoas trabalhar, né? Porque eu sempre gostei de sentar, ele ia trabalhar, eu sentava e ficava olhando, ficava... Acho que eu sempre fui muito observadora, assim, sabe? Observar, ouvir, né? Eu falo bastante também, mas assim, eu sempre, inicialmente, eu tô sempre tentando perceber, assim, sabe? Perceber o ambiente, assim. E sempre gostei de fazer muitas coisas também. Fui muito agitada, uma criança agitada, né? E sempre fiz muita coisa, muitas coisas ao mesmo tempo. E isso, de certa forma, desde a parte da faculdade, então eu fazia aula, fazia estágio, fazia várias coisas juntas, assim, né? Eu acho que isso vem uma característica que é muito minha desde sempre, que é o dinamismo, assim. Eu gosto de fazer várias coisas, várias frentes, né? Mas sempre assim, com essa atenção, assim, sabe, para ouvir. Eu me lembro que teve uma época que o pessoal de faculdade dizia assim: eu não gosto de trabalhar com recrutamento e seleção. Eu, gente, eu adoro trabalhar com recrutamento e seleção. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas, porque cada vez, mas fala um pouco, né? Como é que... E daí a pessoa te conta aquela história dela, às vezes pensa, que legal, que construção, né? Que coisa, que história linda dessa pessoa. Então, assim, eu sempre gostei, né, de ouvir essas histórias. E era interessante que nem sempre as pessoas chegavam assim: tô cansada de fazer recrutamento. Eu curtia, sabe, de fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que sempre me motivou, sabe? Ouvir as pessoas, entender, sabe? Buscar entender o que aquilo ali tá acontecendo, observar. E São esse características dinamismo, muito minhas, assim. esse dinamismo, essa observação é herança de alguém aí? De mãe, pai, avô? Eu acho que talvez, assim, né? Das minhas avós também sempre foram mulheres. Na minha família sempre tivemos mulheres muito fortes, assim, sabe? Eu acho que eu tenho mais para falar das mulheres, assim, sabe? Da minha família. Elas sempre foram pessoas muito fortes, que construíram o que precisavam, né? Muito determinadas, assim, né?
embora da forma simples, enfim, delas, mas eu falo, acho que muito das mulheres, muito mais das mulheres da minha família, assim, do que dos homens em relação a isso. E que fizeram tanto para você poder chegar até aqui, né? E ter exatamente essa Sim, oportunidade aí. Isso é muito legal de reconhecer, viu? Muito bom, muito bom. E quando você se vê aí, né, a gente dá uma cutucada aqui sobre as suas características não tão maravilhosas, eu brinco, né? E é uma pergunta que eu gosto de fazer é do que você tem medo, Pamela? Uma mulher tão poderosa que, meu, lidera as pessoas e que toma decisões difíceis. Do que você tem medo? de nada. Olha, eu tenho medo do que eu não consigo controlar nesse caso, nesse momento, é um momento bem complicado, né? Porque a gente, principalmente em relação aos meus filhos, assim, meu maior medo é em relação aos meus filhos, assim. Eu vou te dizer assim que o que mais me atormentou, mais me atormenta até hoje, mas eu já tive situações bem de internação hospitalar com um dos meus filhos, aquela sensação de não poder fazer nada. E isso é Impotência, uma né? coisa isso é uma coisa que acaba comigo. Eu sempre busco achar uma solução, sempre busco em quase, mas aquela sensação de tu olhar e tu sabe que tu não consegue fazer nada em relação àquilo ali, tem que é quando um filho adoece ou quando alguém adoece. Então esse momento é o momento que eu tô buscando realmente, genuinamente soluções para os problemas que nós temos, sabe? Tanto na minha vida pessoal, graças a Deus, aqui em casa está tudo organizado, nós estamos todos com saúde, mas no trabalho para as pessoas também, sabe? Porque eu Sim, sei o quanto, para mim, assim, isso é uma coisa muito dolorida, sabe? verdade. Tu conseguir perceber que puxa, isso aqui não tem o que fazer, sabe? Esses são os meus receios, realmente, assim. Meus medos estão sempre relacionados a isso, assim. E aí, A mais uma impotência. perguntinha. A impotência. Quem gosta de controlar, quando vê na impotência, é uma desgrama. Eu me reconheço Uma nessa parte. desgraça, é. E me fala, qual que é o seu pior defeito? Tan, 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 Aí eu tan. acho que eu sou mandona. Adorei. Também Pelo acham isso menos é aí o que na o tua pessoal aqui em casa? casa reclama. Ai, muito É bom. o que o Mas pessoal aqui em casa reclama, assim, sabe? Eu acho que eu sou muito mandona. ai, é terrível, né, gente, esse rótulo. Exatamente. Ah, Eu acho que, assim, muito embora a gente sempre. Isso é uma coisa que a gente, quanto gestora, sempre tem que ter, né? A gente tem que ouvir, mas tem momentos que a gente precisa ter uma decisão, assim. tem que Que alguém tem que direcionar, tomar uma né? decisão. É, Alguém tem que se posicionar, né? sim. E normalmente, nesse momento, eu apareço, assim, sabe? Eu não tenho medo, assim, de que, enfim, não vão gostar. Se realmente, dentro de toda uma análise, aquela é a melhor decisão, é o melhor caminho, vamos ir pelo melhor caminho, Sim. sabe? E eu consigo me posicionar. Claro que, assim, eu acho que eu não sou, não sou impositiva, sabe? Nesse sentido. Mas, assim, aqui em casa, pelo menos, o que o pessoal reclama muito é disso, né? Que eu gosto de mandar muito. Começa, eu troquei essa coisa mais impositiva por convites. Agora eu convido as pessoas a fazer as coisas, Isso entendeu? aí. A gente vai descobrindo formas, né? É só um convite, não faz não, pra você ver. Ai, brincadeira à parte aqui, eu estou muito feliz de estar conversando com você, assim, foi uma Ah, eu super referência que a Márcia deu, adorei te conhecer, saber da sua existência e do seu trabalho, né? É uma grandiosidade tão bacana que você faz que não dá nem numa live para falar. E assim, daqui a pouco, né, o Instagram começa a querer derrubar a gente. Antes dele fazer isso, eu quero fazer uma última pergunta para você e depois te deixar livre aí para você falar o que você quiser para as pessoas a respeito desse momento, né? Para a gente ir se despedindo. A pergunta por último que eu faço aqui é: quando você, Pamela, olha no espelho, o que você vê? o que eu vejo, poxa, que pergunta difícil.
sei lá, eu vejo uma mulher comum, assim, eu não vejo nada de muito sensacional, não, sabe? Eu Você vejo uma olha pessoa, direito amanhã, então, hein? Você olha eu direito. vejo uma mulher que, gente, acho que como eu falei, eu ouço muito, assim, então ouço muitas histórias de mulheres que fazem muitas coisas surpreendentes, sabe? Eu faço o que é preciso fazer, sabe? Eu, eu acredito que é isso, assim, não vejo nenhuma sensacionalidade, sabe? Eu acho que eu faço o que é necessário, né, pra gente viver bem, para minha família ter conforto, para meus filhos viver bem, para a equipe com a qual eu trabalho ter uma rotina boa, para as pessoas para a qual eu presto serviço também ter momentos satisfatórios, serem felizes. Uma busca que eu acho assim que algo que as pessoas têm que sempre buscar na vida é ser feliz, sabe? É fazer o que gosta. Eu faço o que eu gosto, eu faço com amor, eu faço com carinho, eu falo muita palavra amor, porque eu acho que em tudo na vida da gente a gente tem que ter amor, sabe? Tu tem que gostar do que tu faz, tem que amar, tem que fazer com carinho, tem que fazer com capricho as coisas, sabe? Porque tu gosta daquilo, porque tu vê sentido, tu vê propósito no que tu tá falando, tá fazendo, tá falando. Então, assim, isso é muito importante, sabe? E eu vejo uma mulher assim, que faz as coisas porque ama, porque gosta, sabe? E que não tô buscando nenhum sensação, não é nada demais, assim, mas é algo que eu faço porque eu gosto, assim, sabe? Acho que é isso que eu vejo. Acho que o que eu construí foi. O que eu construí para mim, o que eu sou hoje, a minha construção é baseada em amor, assim, sabe? Amor pelas pessoas, pelas coisas todas que eu fiz, pela história que eu construí. Sempre trabalhei de uma forma a entregar o melhor de mim, né? E eu acho que isso é o sentido que as pessoas também têm que buscar, né? Bom, se uma coisa não tá te alegrando, não tá te fazer feliz, troca, É isso troca. mesmo. Busca algo É, que te faça feliz, muito né? bom. Busca algo que vai te trazer um propósito de vida legal, sabe? Que tu possa dizer, bah, que legal isso daqui, tô fazendo com amor. Bom, talvez um ou outro não valorize, mas eu valorizo. Isso que é importante, sabe? Tá vendo? Só isso você vê no espelho, só isso. Muito bom, viu, Pamela? E aí, eu vou deixar você aqui com as pessoas para que você dê esse último recado aí, né? Afinal, você é uma líder, né? Uma gestora de RH aí super conceituada, todo mundo te respeita pra caramba, as coisas que você faz e os movimentos e decisões que você toma influenciam bastante gente. Então, que recado você poderia deixar aqui para a gente fechar esse momento? Eu acho que assim a gente descobriu nesse momento que a gente está vivendo que as coisas têm que ter valor na vida da gente, né? Então, assim, se cuidem da sua família, se protejam as pessoas que vocês gostam, sabe? Eu sei que cada pessoa tem um cenário diferente, né? Mas se protejam, se cuidem, vivem, sejam felizes. Se descobriram que não gosta muito do que faz, troca. Nunca é tarde. Sempre dá tempo, sabe? E a gente estava tão acostumado com uma rotina, com planejamento, agora veio aí ó, um Covid, acabou com todo o nosso planejamento, vamos ter que replanejar. Então replaneja de uma forma que seja bom para ti, né? Que seja legal, assim, né? É muito importante as pessoas buscar a felicidade, né? Buscar ser feliz e buscar fazer o que gosta. Acho que esse momento é o momento das pessoas se cuidarem. Não só se cuidarem fisicamente, se cuidar mentalmente também. Não deixa a ansiedade É, invadir, sabe? Não deixa o medo tomar conta. Vamos, né, continuar, busca apoio naquelas pessoas positivas. Tenta ajudar aquelas pessoas que não estão vendo tanta positividade. Esse momento, assim, né? Acho que essa live de conversar contigo está sendo ótimo. Acho que a gente tem que compartilhar. Eu tenho tantas, se eu fosse falar nesses últimos meses, tantas situações de compartilhamento que foram importantes, assim, sabe? Pessoas da área de treinamento que estão dando treinamentos online gratuito para poder compartilhar seu conhecimento. Não tem uma coisa mais linda que isso, tu compartilhar um conhecimento, né? Tu fazer doações
assim, de uma forma sem expor que a tua empresa está doando. Não, sabe? Doações silenciosas porque tu te preocupa com o outro. Eu acho que essas coisas que a gente tem que valorizar, sabe? A Que vida legal. nos deu aí uma grande surpresa, né? Mas é uma surpresa que eu acho que, sim, tá trazendo muita dor e a gente tem que respeitar. Eu, nas minhas orações, sempre peço, né, conforto para o coração das pessoas. Mas também acho que a gente tem que usar isso para falar de algo, para buscar coisas boas, coisas Trouxe positivas que oportunidade, levem né? a gente para cima, né? Sim. Ô, Pamela, eu falei que era a última pergunta, mas surgiu uma pergunta aqui da Marisol. Ela está perguntando que livro você está lendo e qual o último livro que você leu antes desse aí que você mais gostou no último ano? Referências Olha, de leitura. eu vou te dizer que assim, vou ser bem transparente. Eu não tô lendo ultimamente nenhum livro, eu não tô tendo tempo para ler nenhum livro ultimamente, assim, né? Além de todos os meus afazeres, claro, de trabalho, eu tenho a minha família e, sinceramente, eu tô vendo muito sentido em estar com a minha família. Então, assim, todo o tempinho que me sobra, eu tenho 2 filhos, um tem 3 anos, outro tem 8. Então, assim, eles me tomam base. Eu acho, eles sentem muito a minha falta, Uma leitura sabe? Sempre prática, né? sentiram. Exatamente, eles sempre sentiram, mas atualmente eles sentem mais, porque eles ficam o tempo todo dentro de casa e eu acabo, né, às vezes trabalho home office, mas às vezes eu tenho que ir presencialmente. Ultimamente até estou indo mais presencialmente. Então, assim, ó, eu realmente tô sendo bem sincera, porque o tempo que eu tenho eu me dedico para as minhas crianças, eu não sei, eu acho que, como eu falei, assim, eu tô buscando propósito nas coisas, né? E tá com a família da gente num momento em que tanta gente não consegue estar, já é para mim assim um grande Um privilégio. presente. Tem Um algum que você tenha presente. lido que você recomenda aí nos últimos tempos ou na sua história aí? Que tenha te Olha, marcado? eu não vou me lembrar, mas tem um livro, eu acho que é Elizabeth, eu não vou me lembrar eu sou péssima de Elizabeth memória, Gilbert? Aquele Comer, Rezar e que fala Amar? da roda da vida, a roda da Ah, vida. Roda da Vida. É um Muito livro legal. lindo que fala de muitas transformações, de recomeços, sabe? E é um livro um pouco pesado, assim, porque fala da história da vida dela, uma história, mas é muito legal porque tu pensa sempre que tudo tem jeito, assim, né? As coisas mudam, tu vê por outro prisma, é uma história de vida muito legal, né? Esse é um livro que me marcou bastante, assim. Foi um dos últimos que eu li, né, Legal. realmente, né? Muito bom. Desde acho que foi assim, na época do verão, que eu ainda estava na praia, estava curtindo bastante, que não tinha Covid, e depois que É. eu voltei, logo de férias já começou toda essa doideira, né? Ó, mas tá vendo? Você acabou de comprovar pra gente que você é coerente do tipo de pessoa que faz o que fala. Não leu, não tô lendo, gente, né? Pô, Teria gente, só tendo pessoas que tempo realmente. inventariam, né? Inventariam um livro, assim. Muito legal sua Não consigo, sinceridade. sabe? Porque eu não vou nunca conseguir inventar, porque eu nem tenho uma memória tão boa pro nome dos. Às vezes eu leio que nem música. Eu sei que eu gosto, mas pergunta qual o nome da música, aí não sei. E quem toca, não sei também. Mas adoro essa música. Eu tenho um problema também. Minha memória ela tem uma questão aí de restrição com o nome. É engraçado que eu gravo quando eu lembro do nome e do sobrenome. Mas só o nome às vezes não lembro, não, é um horror. Mas Eu, em compensação, se eu enxergar a pessoa uma vez, eu sempre vou me lembrar do rosto dela. muito legal, né? Ah, coisa boa a nossa conversa, viu? Muito obrigada aí pela sua disponibilidade, Eu pela que sua agradeço. presença, pela sua sinceridade. Muito legal estar com você. Espero que tudo se transforme. Quem sabe a gente se encontra, né, presencialmente. Isso aí, eu que agradeço, te agradeço pelo convite, foi ótimo, uma experiência muito legal. Espero, enfim, que as pessoas tenham gostado do nosso bate-papo. Acho muito legal a gente conseguir compartilhar, me sinto muito feliz de conseguir compartilhar, né, as coisas que eu conheci, que eu vivi durante esse período, né, que foi realmente um período de grande desafio e aprendizado. Está sendo, vai ser.
acho que, enfim, por um grande tempo, mas um período que a gente aprendeu muito, né? Verdade. E quero continuar aprendendo. Acho que a gente não para nunca de aprender. A gente tem que continuar aprendendo pro resto da vida, né? Muito Tem que bom. ter os olhos sempre abertos. Vamos E o seguir coração também. aprendendo. Obrigada, Pamela. Obrigada, Márcia, por ter me colocado em contato com a Pamela. Ó, Eu boa agradeço também a semana aí, Márcia. Um beijo grande para todos. Uma ótima semana. para todos nós, gente. Até quinta. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Pamela.